Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E também lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos, e a pessoa tem que ter paciência, porque vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso, e o nosso tema é o equilíbrio necessário. É bem importante assim a gente ir observando que o jeito que nós comportamos, nós estamos comportando, tolhendo o nosso próximo. Porque no equilíbrio necessário nós tínhamos que lembrar assim, aquela misericórdia que Jesus possibilitou ao samaritano, nós temos que observar que o jeito que nós doamos, nós tolhemos. Então, nós tínhamos que trabalhar de uma maneira que o ser humano coloca-se naquela condição de sempre ter direito. Então, quer dizer assim, se um tem direito, o outro tem o dever. Na criação, nas leis que o Criador instituiu, tem que ter o equilíbrio. Então, quer dizer que para nós doarmos, o outro teria que fazer um trabalho de merecer. Ou então entrar numa condição de um agradecimento, mesmo que venha a ser com um sentimento de amor, um sentimento de alegria, uma coisa verdadeira. Porque o trabalho que nós tínhamos que lembrar assim, quando entra a influência do raciocínio que nós colocamos naquela maneira assim de querer ajudar o próximo, nós escravizamos o próximo, nós não o libertamos. Quer dizer que quando a pessoa entra nesta condição de escravizar ou ser escravizado, surge a violência. Porque aquele que está escravizando entra naquela condição de fazer com que aquele que recebeu fique sempre grato a ele. Sempre naquela condição de ser cobrado por aquilo que foi permitido que ele recebeu. Isso não é um equilíbrio. Então nós tínhamos que fazer esse trabalho de ter um equilíbrio. Depois nós interferimos. Então a outra pessoa não nos pediu e nós nos prontificamos em querer auxiliar. Depois nós achamos assim que o outro não agradeceu adequadamente. Quer dizer que a nossa vida sempre encontra-se nessa pendência. Com isso, entra o ódio, entra a vingança, entra o roubo, entra aquela condição bem importante do descontentamento. Essa desarmonia acentua e entra dentro do corpo da pessoa, onde surgem as doenças. Depois, tem outras coisas também. Os governos deveriam possibilitar e proteger a propriedade privada. Não podem pegar as coisas que o outro conquistou e dar para o outro. Quer dizer que aquele que teve o trabalho, que teve a conquista, que fez o esforço, essa propriedade teria que ser resguardada, protegida. Então, aquele que tem vontade de ter alguma coisa, ele tem que fazer o esforço. Nós sabemos e nós conhecemos muitas pessoas que vieram a ter propriedades, conquistas. Conquistas também existem no saber. A diferença de uma pessoa para outra é que essa que conquistou dedicou mais tempo. E fica bem fácil assim de conhecermos pessoas que durante um período da sua vida compactou o seu tempo no saber e no seu trabalho.
Então, a outra pessoa utilizou o tempo dela para aquilo que ela achou conveniente. Então, nas situações difíceis, também o governo não pode enfiar a mão no bolso dos seus cidadãos e beneficiar aquela empresa ou aqueles outros que agora se encontra com as limitações que a vida vem apresentando. Então, esse auxílio que muitos governos possibilitam para as empresas não pode acontecer, porque os cidadãos ficarão prejudicados. Então, aquele administrador que descuidou, agora ele tem que arrumar os meios para sair da situação. Esse é um trabalho do equilíbrio necessário. Então, nós tínhamos que fazer uma observação de como nós estamos caminhando na vida e o jeito que nós atuamos, porque aquela condição bem grave assim, aqueles que entram naquela condição de colaborar, de doar, e aqueles outros que entram naquela condição de ter o receber. Então, fica bem fácil assim, pequenas organizações que possibilitam semanalmente ou de período em período, alimentos para um grupo de pessoas. Aqueles que estão possibilitando, durante esse período, arrumou também o recurso para ter aquilo que eles vão proporcionar. Eles trabalharam mais horas, eles trabalham para organizar aquilo que eles vão fazer a distribuição. Aqueles que vão receber, que estão acostumados a receberem, chegam mais tarde, recebem aquilo que eles foram buscar e muitas vezes levam para moradia, não colaboraram em nada, na limpeza do ambiente, na organização, no agradecimento, de ser um agradecimento verdadeiro. É isso que nós precisaríamos de entender, o desequilíbrio. Nós, através dos milênios, nós estamos tendo comportamento, que esse comportamento só entra num procedimento de decadência. Então, de decadência daquele que está possibilitando o benefício para o seu semelhante e aquele seu semelhante entrando também naquela conveniência, num atrofiamento do seu espírito. É isso que nós precisaríamos de entender. Tem um termo que nós conhecemos que fala assim, que a pessoa tem braço curto. Aquele que tem braço curto, ele também não entra com disposição no trabalho, na luta, na garra. Quer dizer que o ser humano vai adoecendo e a doença já vem do espírito. É justamente por um motivo que não fez um esforço para que o seu espírito ficasse em harmonia, colaborando para o equilíbrio necessário. Então, esses acontecimentos, essa vida que nós estamos tendo, nós tínhamos que lembrar assim, que quando entramos numa condição de lucidez, muitos acham ruim. E a fala que nós ouvimos é que a pessoa não tem uma bondade. Tínhamos que lembrar que a bondade não é doar. A bondade é possibilitar que o outro venha a ter o movimento. Tem aquela referência bem importante assim. Nós precisamos de entender que quando batemos na porta, procurando um saber para dentro de nós, a pessoa é que bateu na porta para procurar o saber. Ela que fez o esforço, ela que está procurando ter uma compreensão para a sua vida interna. Porque fica bem fácil assim da gente compreender que a vida que nós temos é uma vida interna. E depois, num período da nossa existência, na fase de formação de cada um, então nós temos ali a moradia e temos aqueles tutores que nos auxiliam. Numa fase seguinte, esse que vem tendo o amadurecimento, que tem o desenvolvimento do seu corpo de matéria grosseira, muitas vezes ele vai para uma outra região e muito longínqua.
Quer dizer que foi possibilitado a ele, se possibilitou corretamente, dentro dele fica um agradecimento e uma lembrança de gratidão por aqueles que o possibilitou. Se houve uma falha, se não teve aquele equilíbrio necessário, também tem um rompimento ou tem uma conveniência. Muitas vezes pensamos assim que estamos evoluindo. Então, desenvolvimento de tecnologia não é evolução. É só observar, por exemplo, no caso do desenvolvimento de veículos. Há 100 anos, como os veículos se encontravam. Em relação à carruagem, o veículo era muito mais desenvolvido. Mas em relação à época atual, aqueles veículos ficaram para trás. Então, essa evolução externa não está relacionado a evoluir internamente. É só observar assim a insegurança que nós apresentamos diante de fatos que nos relatam ou que confirmamos. Quer dizer, se o espírito estivesse tendo um movimento, esse espírito estaria manifestando e compreendendo aquilo que está acontecendo em volta de cada um. Nós, na nossa vida diária, nós temos que lembrar assim, que o ser humano fala assim que ele tem compaixão. A compaixão que ele tem com o próximo é um sistema de doar, não possibilitando que o outro tenha o amadurecimento, entrando naquela condição bem importante que tem um ensino que fala que não é para dar o peixe, é para ensinar a pescar. E anteriormente, não muito longínquo esse tempo, a gente via que os tutores procuravam introduzir os filhos no movimento, na lida, na moradia e nos afazeres. Quer dizer que estava possibilitando aquele desenvolvimento num processo natural de ter a possibilidade da maneira de sobrevivência no futuro. Essa é a harmonia. Então, esses tutores faziam um trabalho de não ficarem sobrecarregados no futuro, porque possibilitavam que esses, em formação, tivesse o equilíbrio necessário. Uma referência que nós precisaríamos de ter é estudando o livro Na Luz da Verdade. Ali nós vamos encontrar informações, instruções e muitas advertências do jeito que nós estamos vivendo. Nós sempre colocamos numa condição de como se fôssemos importantes. Nós, para nos tornarmos importantes para nós mesmos, nós tínhamos que conhecer as leis que o Criador instituiu e viver de acordo com essas leis. É um procedimento que cada um precisaria de ter para ele mesmo. Essa naturalidade, tínhamos que entender assim. Não tem injustiça na criação. Tem o equilíbrio e a pessoa tem o livre-arbítrio, porque antes de fazer qualquer coisa, a pessoa teve a oportunidade de ver se aquilo que vai ser feito vai ser bom para a sua vida. A mesma coisa acontece. Esse livre-arbítrio possibilita a pessoa, assim que ela chega no portão, ela sair para a direita, ou sair para a esquerda, ou seguir em frente. Não está relacionado a nada. Ela tem ali a livre decisão. Dessa maneira fica bem fácil assim que para todas as outras coisas nós temos também a opção. Então, o doar não pode ser uma maneira de tolher aquele que está recebendo. E aquele que está recebendo também não pode entrar naquela condição de sempre ter o direito. Isso fica bem fácil assim com os animais. Aqueles que têm uma moradia e que têm possibilidade, se possibilita a água ou um alimento e naquela moradia vêm pássaros. Então se possibilita todos os dias os animais vêm receber daquela água e daquele alimento. Então nós somos iguais, quer dizer, se nos possibilita um tolhimento para o nosso espírito, nós vamos procedendo dessa maneira.
nós vamos nos acomodando, nós vamos descuidando. Com isso, é aquela condição bem grave assim, né? Nos tornaremos aleijados com o nosso espírito. Então, aquela altivez que nós precisamos de ter diariamente, nós tolhemos por conveniência. Depois nós sabemos assim que do jeito que os governos não podem enfiar a mão no bolso dos seus habitantes daquele local para socorrer pessoas ou empresas que descuidaram com os momentos difíceis que apresentaram, nós tínhamos que ter essa condição bem importante assim. O equilíbrio necessário. Nesse equilíbrio, então, caminharmos naquela condição bem importante de termos aprendido a lição e procurar agora a maneira de pescar o peixe. Em épocas anteriores, em época atual, nós vemos também que algumas pessoas, algumas empresas, daquela dificuldade que estava apresentaram inovações, maneira de trabalho diferente, esforçaram-se de maneira diferente do que estavam trabalhando anteriormente. Então quer dizer que existe a possibilidade. Essa possibilidade está sempre relacionada à maneira interna que nós somos, à maneira interna que nós temos a perspectiva. Quer dizer que nós sabemos assim que se descuidarmos, então entramos naquela condição de acharmos que teremos direito. E o direito nós sabemos assim que está de acordo com o dever. Só tem o direito aquele que tem o dever. Não está relacionado a entrar naquela condição de somente ter direito. Um esforço que nós precisaríamos de ter a vida toda para aumentar a nossa lucidez é conosco mesmo, porque nós fazemos planejamentos para o ano seguinte, para o final do ano, para as épocas diferentes do ano, e nós tínhamos que fazer um planejamento para ver qual é o procedimento que eu estou tendo em assimilar direito às informações. Fica bem fácil assim da gente ir observando com o jovem em formação, quando dá a ele uma informação que ele não está acostumado com aquele tipo de informação, de instrução, pede a ele para repetir. Ele repete faltando muitos itens. Quer dizer que se ele transmitir aquela informação conforme ele repetiu, aquele outro muitas vezes não terá entendimento. Então, o amadurecido, o ser humano amadurecido, que já teria que estar compreendendo os ensinos, ele tem que lembrar que devido ao fato daquela importância que Jesus teve de escolher os seus discípulos, não foi entre os cultos, não foi entre os letrados, foi entre os simples daquela região que apresentavam mais naturalidade para receber novas informações. Então nós temos que lembrar assim, que nós temos facilidade de descodificar uma informação que nós estamos recebendo de acordo com um processo que nós já temos dentro de nós, da maneira que nós estamos acostumados e aquelas informações que já estão enraizadas dentro de nós. Então, essa naturalidade que nós precisaríamos de ter perseverando, quer dizer que através de muita dedicação para compreender o livro Na Luz da Verdade, é que vai nos possibilitar uma condição para entender melhor os ensinos. E esse entendimento não é mais ou menos, porque quando nós pegamos uma trilha errada, um caminho errado, para nós irmos para uma determinada localidade, naquele caminho errado, nós temos que voltar até o início daquele caminho que nós pegamos para pegar a via correta. Então quer dizer que para nós tirarmos aquilo que nós já temos enraizado dentro de nós, porque nós sabemos assim que a criança já nasce com os costumes dos pais, ou com a influência que a mãe permitiu no relacionamento dela no período da gestação. E fica bem fácil assim da gente compreender essa condição que muitos pais falam assim dos filhos,
que não sabe onde esse filho foi aprender aquilo que ele está verbalizando, o comportamento que ele está tendo. Foi a influência dos seus conhecidos, dos lugares em que frequentavam. Quer dizer que na nossa vida diária, nós temos que lembrar que aquela criança, com aquelas influências, somos nós hoje. Então é cada um. E a evolução é um procedimento individual. Então, para termos o equilíbrio necessário, para que dentro de nós possa fluir uma leveza com clareza, para ter a compreensão, a pessoa tem que ser aquela condição bem importante, humilde, que é aquela condição da pessoa fechar a porta do seu quarto para que ela veja aquilo que ela precisa e a maneira que ela precisa de ter para receber aquilo que vai dar a ela uma sustentação. O trabalho para fora, nós vemos assim que muitos fazem esse trabalho, mas para dentro, nós temos que lembrar assim, para fora, nós temos que nos tornarmos qualificados na nossa responsabilidade, porque aquela empresa necessita daquele trabalho que nós prontificamos e entregar aquele trabalho para o nosso superior de maneira adequada. Quer dizer, se não fizermos isso, aquele nosso superior vai ver que tem falhas. Então, aquele que está apresentando o trabalho com falhas poderá ter a consequência de perder o seu trabalho, da maneira de sobreviver. Então, para fora, nós temos que apresentar aquilo que precisa, aquilo que nos pediram, e aquilo que nós prontificamos em fazer, dizendo que nós sabíamos. Agora, para a nossa vida interna, é a vida toda procurando ver a maneira que nós recebemos as informações no período de formação, e nós sabemos assim que as influências que nós temos do ambiente de ensino, é só observar hoje os nossos descendentes. Essas influências que eles receberam e muitas vezes o marca para a vida toda. E o mais grave, que as influências, a pessoa também não vai verificar se aquilo que foi dito a ela está correto. Nós fazemos um trabalho assim de achar que aquele que está dando a influência, nos influindo, está tendo o procedimento correto. Nós esquecemos que nós, observando aquele jovem, nós vemos que apresenta muitas limitações. Aquele apresenta a limitação, mas aquele jovem somos nós hoje, e nós continuamos apresentando as limitações. Quer dizer que aquele que está influindo na formação de outros tem também as suas limitações. Então, o trabalho é verificar se aquelas informações estão tendo uma procedência correta, porque nós sabemos assim que quando fazemos um relato de um lado da rua e o outro faz um relato do outro lado da rua a respeito daquele fato que aconteceu no meio da rua, os relatos são diferentes. Então nós aceitamos um relato somente. Então, o equilíbrio necessário, nós temos que lembrar assim, possibilitar para o outro aquilo que vai ser bom para a sua vida e aquilo que ele vai receber e ele terá que ter o merecimento para receber. E é bem simples assim de observarmos, mesmo a palavra que nós ouvimos sempre falar, a palavra do Senhor. Essa palavra nós tínhamos que lembrar que ela é uma preciosidade e que nós não valorizamos essa palavra e que procuramos dar esta palavra para qualquer um, sem um esforço. Então a pessoa tem que lembrar assim, que mesmo a palavra mais sagrada, ela quer ser conquistada. Por isso que tem um ensino que fala assim, que os tesouros eternos teriam que ser colocados bem alto, para que as pessoas fizessem um esforço muito grandioso para alcançar esses tesouros. Esses tesouros quer dizer assim, aquilo que a pessoa está fazendo para a sua alma, o que ela vai levar depois que largar o corpo de matéria grosseira.
muitas vezes as pessoas sabem que não adiantou a pessoa ter feito muito esforço na matéria grosseira para as coisas da matéria grosseira, se ela não fez um trabalho bem qualificado também para a sua vida interna. Se não foi feito o trabalho para a vida interna, naturalmente aquele que está envelhecendo, que só trabalhou para a vida externa, fica sem a consideração dos seus semelhantes. Quer dizer que faltou o equilíbrio necessário. Então, na nossa vida, nos nossos movimentos diários, esse equilíbrio necessário não é um período, é aquela condição bem importante. Aquele que se encontra na guarita, o sistema de trabalho que ele precisa de ter é todo um instante. E fica bem fácil assim da gente observar. Se a pessoa descuida um pouco, um tanto só é suficiente para que aconteça algo. Então, o plantão para dentro de nós, de ir verificando as distorções que nós vamos recebendo, e fica bem fácil assim de confirmar que muitas vezes a pessoa se encontra um momento de descanso, ela passa a ter pensamentos de épocas anteriores, quer dizer, de um quadro que ela viu a um período longínquo, de outras maneiras, quer dizer que ela vai envolvendo em épocas diferentes e que agora, para a vida, para este momento, não tem nenhuma significação. Então, na nossa vida diária, esse esforço para ter o equilíbrio necessário é todo um instante. Porque nós sabemos assim que se nós descuidamos um pouco, entra novas influências e nós vamos procurando uma maneira de continuar justificando, para que aquilo que nós estamos justificando, que está nos apresentando, é como se fosse uma grandiosidade. Entramos na condição do fariseu. Então, a compaixão que os seres humanos criaram é diferente, porque a compaixão está sempre relacionado assim, de como ser visto. Depois nós sabemos assim que existem muitas maneiras, e essa maneira de ser visto não tem nenhuma significação. Então, aquela condição do governo possibilitar que a propriedade privada seja preservada e o esforço que cada um tem que ter para ele mesmo utilizar-se daquela propriedade que ele conquistou. Então, na nossa vida diária, nós temos que lembrar assim, tem duas maneiras. A maneira que nós procuramos ser visto pelos nossos semelhantes e que muitas vezes nós procuramos ter cargos para que nós tenhamos uma facilidade melhor para a nossa sobrevivência, pode ser um caminho da decadência, porque não fizemos jus para ter aquele cargo, e aquele cargo está possibilitando que a pessoa entre numa condição de conveniente. Então, do jeito que o governo tem que proteger as propriedades, também tem que evitar cargos que possibilita que aqueles que recebem entram nessa condição de descerem. Porque nós sabemos assim que tem níveis, todos nós temos um nível, e se nós não trabalharmos de acordo com as leis que o Criador instituiu, nós descemos o nível. Então essa condição é para todas as sociedades hoje, porque só existe conveniência. E a maneira que nós utilizamos para com os nossos semelhantes é aquela condição assim de achar que vamos doar e que seremos reconhecidos. Então precisa de lembrar assim, ajudar o semelhante é aquela condição de possibilitar que ele torna-se qualificado. Se nós atrapalharmos a vida dele, nós ficaremos presos a esses que nós atrapalhamos. Então, durante a nossa vida, nós temos que possibilitar que o nosso espírito não fique aleijado, porque se nós atrapalhamos, aquele que recebeu o atrapalho
do jeito que ele ficou atrapalhado, na sequência ficamos iguais. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse amadurecimento de termos o equilíbrio necessário. Estuda o livro Na Luz da Verdade,